Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas à Prosa com Vertaglia. Mais uma Prosa com Vertaglia que está cada dia mais interessante. E olha o que nós estamos trazendo na prosa de hoje. Fantástico! Olha o título: Meu Chapa, o lado social da sustentabilidade. Aqui nós vamos falar de startup que olha para o mundo logístico, o mundo de supply chain com um carinho muito grande. E aqui em nossa prosa, nós temos abordado diversos aspectos sociais alinhados à sustentabilidade. Aliás, o desenvolvimento sustentável tem ganhado espaço também no segmento logístico nos últimos tempos. A sustentabilidade está baseada em 3 pilares: econômico, ambiental e social. O conceito de empresas cidadãs, por exemplo, ganha corpo e espaço, inclusive para criar imagens e reputações positivas. E uma iniciativa que me chamou a atenção nos últimos tempos é uma startup denominada Meu Chapa. Muitos talvez já tenham ou conheçam o termo chapa, que é aquele profissional autônomo contratado pelo motorista do caminhão para fazer o carregamento ou descarregamento de materiais no ponto de origem ou de destino. E a Meu Chapa é uma logtech fundada em 2019 que conta com uma plataforma digital que realiza a conexão da oferta de serviços de cargas e descargas com uma base de profissionais cadastrados. Fantástico, não é? E para conversar comigo sobre este assunto, terei o privilégio de prosear com nada mais, nada menos, com meu amigo João Biarari, que é o cofundador da Meu Chapa. Meu caro amigo João, quanto tempo! Meu amigo, bem-vindo aqui à Prosa com Vertaglia. Ô Paulo, tudo bem, Paulo? Há muito tempo, mas é como se fosse ontem. Então, muito obrigado pelo convite. Gratidão enorme, João. Um orgulho, uma honra tê-lo aqui. E para falar dessa sua iniciativa, que tem um papel fantástico na sociedade, João. Mas eu vou deixar para você falar sobre a Meu Chapa, sobre as ideias, sobre tecnologia que você aplica e principalmente alguns dados voltados aí para esse lado social fantástico. Parabéns, João. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado. A Meu Chapa ela é uma ideia que se converteu numa empresa em 2019. Como você sabe, a minha vida toda eu atuei em logística, em supply chain, e nós já conhecíamos a dor, não é? A dor gerada pelo contexto em que o Chapa está inserido, pelo contexto em que aqueles que o contratam estão inseridos também. Então, nós, enfim, nos juntamos num grupo de amigos que também atuavam corporativamente na área de logística e tomamos a decisão de transformar uma ideia numa empresa. E daí surgiu a Meu Chapa, né? Que, como você comentou, é uma plataforma digital que junta duas pontas. Na verdade, nós somos um marketplace. De um lado, nós temos tarefas de carga e descarga de caminhões. Do outro lado, hoje nós temos uma base de cerca de 10 mil chapas cadastrados, né, que estão aí distribuídos por todo o território brasileiro, e nós fazemos a conexão direta. Então, o que a gente pôde perceber, e logo no início, a gente foi muito a campo e pesquisou, nós conversamos com cerca de 1.500 chapas, com cerca de 150 contratantes de tarefas, a gente pôde perceber que o chapa, na verdade, é um invisível social, então a gente vê, mas a gente não enxerga, tinha dificuldade para encontrar trabalho, para ter recorrência no seu trabalho, né? E também dificuldade do acesso direto à tarefa. Um mercado, sem dúvida, muito atravessado, muito intermediado. Do outro lado, aqueles que contratam tarefas, então, um motorista do caminhão ou uma empresa contratando para o seu motorista, tinha uma dificuldade muito grande para controlar os custos relacionados à descarga e para ter todo o tracking financeiro e operacional da execução de uma tarefa. Então, a gente colocou tecnologia e juntou as duas pontas. Hoje, uma tarefa é inserida na plataforma, a gente conhece
a latitude e longitude do local onde a tarefa vai ser executada, e a gente oferece para o chapa, na palma da mão dele, não é? As tarefas que estão mais próximas da casa dele. Porque, além de querer contribuir com recorrência de trabalho, a gente também entende que a gente pode melhorar a mobilidade desse profissional, que deixa de ir esperar trabalho no acostamento de uma estrada ou num centro de distribuição ou num estabelecimento, e aceita a tarefa na sua casa e vai diretamente no local e executa, Paulo. Olha que fantástico, João. Realmente, quando eu entrei no site de vocês para dar uma olhada, ler, entender, vocês falam um pouco de governança também, e aí eu gostaria de entrar um pouco, João, nesse aspecto, porque você faz uma conexão importante aí, que você é o meio, né, que relaciona as organizações na busca de pessoas que fazem essa descarga e as pessoas que têm um lado social bastante interessante, ou seja, você falou de 1.500 pessoas, que na realidade, se você tem 1.500 pessoas eventualmente trabalhando nesse processo, tem muito mais gente dependendo disso, né? Então, queria que você falasse um pouco disso e como é que tem sido a aceitação, tanto pelo lado das empresas, como pelo lado dos chapas, desses funcionários que são fantásticos e que muitas vezes tem que levantar muito cedo, né, João? Eu lembro quando eu levantava cedinho, pegava a rodovia dos Bandeirantes e esses meninos estavam lá, né, acendia uma fogueirinha, tal, aquecendo a mão, principalmente em época de frio. Aliás, nós estamos chegando, já é julho, né? Daqui a pouquinho é julho. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, João. Perfeito. Paulo, eu acho que tem um aspecto que é muito importante no trabalho que a gente está fazendo. A gente mapeou o mercado brasileiro de carga e descarga. Para colocar em grandes números, a gente sabe que fazer logística no Brasil, no ano de 2016, dados do IBGE e da Fundação Dom Cabral, custou para o país cerca de 800 bilhões de reais, dos quais 290 bilhões tiveram relação com fretes, dos quais 15 bilhões com descarga. E nós sabemos que desses 15 bilhões, cerca de 5,4 bilhões se referiram a operações de carga e descarga que requereram a presença de um chapa, porque, enfim, aquilo que é unitizado, paletizado, você conhece muito bem, você mecaniza, né? Mas cerca de 5,4 bilhões de operações requereram a presença de um chapa. Nós estimamos que a população total de chapas informais no Brasil seja de 500 mil de brasileiros, né? Então, é uma população bastante representativa. E nós estudamos a persona do chapa. E a gente sabe que o chapa médio no Brasil, ele tem entre 35 e 40 anos e tem uma composição familiar que é dele mais 4 pessoas, né? Então, à medida que a gente consegue tirar esse profissional de uma situação de vulnerabilidade e caminhar com ele, não é? Para uma situação de geração de receita recorrente. Dentro da plataforma, a gente também provê capacitação e treinamento, não é? Então, a gente ajuda alguém a aprender um ofício, não é? Você definitivamente impacta positivamente a vida dessas pessoas e das suas famílias. Por isso, nesse 1 ano de operação que a gente já remunerou e conectou da base total de 10 mil chapas, cerca de 1.500, né? E quando você expande para suas famílias, indiretamente a gente impacta positivamente cerca de 7.500 pessoas. Poxa vida, que bacana. Ô, João, e uma pergunta que eu gostaria de fazer, até porque você mencionou aí a logística do Brasil, alguns dados de Brasil. O meu chapa, qual é a abrangência geográfica do meu chapa? Perfeito. Nesse 1 ano de operações, nós realizamos cerca de 30 mil descargas, não é? Em 15 estados e em cerca de 600 cidades. Então, a nossa abrangência ela é nacional. Evidentemente, quando nós começamos a Meu Chapa, a gente partiu do estado de São Paulo, depois a gente cresceu dentro da região sudeste, e agora a gente começa a abranger outros estados, tanto sul quanto norte e nordeste do país. Então, a nossa abrangência é nacional.
Olha que bacana, fantástico, João. É interessante a gente conhecer esses dados, essas informações, até pela perspectiva de que muitas vezes eu converso muito com o pessoal do Nordeste, nós já falamos sobre Arco Norte, uma série de coisas, e o pessoal do Sudeste, do Sul, às vezes não tem a visão do que acontece por lá, em termos logísticos, né? E até teve uma prosa recentemente com sobre o Vale São Francisco, a produção de frutas, e a logística por ali. Uma outra coisa, João, que eu gostaria de explorar contigo, logicamente que nada é fácil no nosso país, exige muita disciplina, muita batalha, muita luta. Quais foram os desafios, principalmente maiores, que você encontrou, o João, ou que vocês encontraram, nesse processo todo, passando até por convencimento de empresas, convencimento dos chapas, para que o treinamento, você falou de treinamento, então tem um trabalho social e educacional aí que é fantástico. Comenta um pouquinho para mim, João, sobre isso. Perfeito. Paulo, essa ideia, ela já está junto com a gente há algum tempo, não é? Eu diria que ela já está junto com a gente há mais de 20 anos, não é? E quando a gente tomou a decisão de materializar a ideia e transformar ela numa empresa, primeiro nós passamos por um processo de aceleração. Nós passamos por uma aceleradora, e eu acho que o grande papel da aceleradora na vida de uma startup, ou de uma ideia que quer se transformar numa empresa, num período muito curto de tempo, te ajudar a validar todos os conceitos e realmente entender se aquela tua ideia vai se transformar num negócio sustentável. Se for diferente disso, o que vai acontecer é que você vai colocar a menor quantidade de esforço nesse tempo de aceleração. Eu acho que um primeiro desafio que a gente teve foi de validar a questão da presença do telefone celular para o chapa, né? E uma surpresa muito grande, Paulo, 100% dos chapas com os quais a gente conversou na época de validação, isso se mostra na vida hoje real, tem um smartphone, né? Legal. Então, ter telefone não é o problema. Sim, a gente sente que ter um pacote de dados é um problema, não é? A gente sabe que o Brasil ainda tem muitas áreas cinzas, não é? De presença de sinal. Então, esse é, evidentemente, um desafio que eu acho que não é só da meu chapa, é o desafio de qualquer empresa que queira estar continuamente fazendo tracking, né? E é muito importante o tracking para a gente. Um outro grande desafio era entender o processo de bancarização do chapa, não é? Também tivemos uma surpresa muito importante, porque percebemos que basicamente 100% da comunidade tem uma conta bancária, não é? Não necessariamente produtos relacionados a essa conta, mas tem uma conta bancária para receber aquele dinheiro que vem da tarefa. Mais recentemente surgiu um desafio para a gente, que quando a gente pensa no mundo pandemia e no mundo pós-pandemia, a gente pensa em economia de baixo contato. Então, para nós, um princípio que é muito importante é tirar dinheiro em espécie de circulação, né? E efetivamente a gente conseguiu. Tudo acontece dentro da meu chapa num ambiente digital. Então, quando o chapa termina uma tarefa e ele sinaliza que terminou e o motorista sinaliza que terminou, imediatamente um Pix é feito para a conta dele, não é? Então, não existe mais circulação de dinheiro em espécie. Tudo acontece no ambiente digital. Olha só, que fantástico, que bacana, ô João. Logicamente, eu não tinha esses detalhes que você está me contando agora, e nós vamos divulgar cuidadosamente e com muito carinho, porque esse é o nosso propósito, aqui na prosa com o Bertaglia. Acho que é importante a sociedade conhecer esses trabalhos, né? Muitas vezes nós nos atemos à leitura de jornais ou mesmo informações de televisão, onde a gente ouve muita coisa negativa. Nós precisamos explorar esse lado positivo que os empreendedores têm feito aqui no Brasil. João, meu grande amigo, nós estamos terminando o primeiro tempo aqui da nossa prosa com o Bertaglia, e eu gostaria de explorar alguns outros lados no segundo tempo. Tenho certeza que você tem muito a conversar, e eu quero beber dessa fonte, eu quero ouvir bastante você aí.
Pode ser, João? Vamos para o segundo tempo? Pode, tá combinado, vamos nessa. Meu caro João, que prosa fantástica. Nós que nos conhecemos lá na velha escola, né? Unilever, uma empresa É isso fantástica, aí, que formou muita gente, né? Não só pelo fantástico. aspecto técnico, né, João, mas o lado comportamental, o lado pessoa também. Nós tivemos muita oportunidade de aprender lá. João, meu amigo, vamos falar de inovação. Uma das coisas que eu queria explorar contigo, ô João, é esse lado social, e eu vi lá no site, nos bastidores, nós falamos um pouco aqui também, de que você também, de alguma maneira, incentiva os chapas dentro do aspecto de microempresa ou coisa desse tipo. Vou deixar você falar. Vamos explorar um pouquinho mais? Perfeito, Paulo. A gente sim, a gente divulga ostensivamente o conceito do MEI, e a gente estimula, né, aquela pessoa física a se transformar num microempreendedor. Primeiro, nós entendemos que é nosso papel contribuir com o processo de formalização no Brasil. Segundo, de novo, voltando para a persona do Chapa, não é? A gente pode perceber que esses profissionais, esses brasileiros e suas famílias não têm qualquer tipo de proteção. Então, e quando eu digo proteção, eu estou falando da proteção relacionada aos serviços públicos de saúde, inclusive. Não é? Então, à medida que a gente começa a oferecer recorrência de tarefas, não é? E a receita ela vem, a gente sim estimula a mudança de passo, não é? Vamos chamar dessa forma do chapa, não é? Daquela posição de invisível social para um microempreendedor individual, porque ele passa a estar protegido numa série de aspectos. Eu queria comentar, Paulo, que quando um chapa entra numa tarefa, diferente daquilo que a gente vê acontecendo na rua, o motorista contratando diretamente alguém, nós temos um seguro que protege o chapa durante a execução da tarefa, Legal. né? Então, a gente procurou olhar no entorno desse indivíduo e entender que mecanismos a gente deveria colocar para, é claro, ter uma boa execução de uma tarefa, mas proteger também aquele indivíduo no caso de uma situação inesperada. Então, sem dúvida, a gente incentiva. Eu quero dizer também, Paulo, que a gente procura especificar muito bem uma tarefa. E por que a gente procura especificar muito bem? É muito diferente você estar descarregando um volume, uma caixa, que seja de 5 quilos, e um de 50, né? Então, o nosso algoritmo, ele determina a quantidade de chapas, primeiro respeitando o que a CLT prega como o máximo que o indivíduo pode carregar, e mais do que isso, a gente olha para conceitos de ergonomia, a gente olha para o conceito do trabalho digno e não crueldade, né? Eu acho que isso é algo muito importante também dentro da nossa proposta de valor, né? Então, enfim, a gente faz o trabalho de incentivá-los, sim, a se transformar num microempreendedor. Olha que bacana, João. Conforme você vai comentando sobre isso, eu vou pensando aqui em alguns conceitos que vêm se firmando como importantes dentro de supply chain e logística, que é a humanização da logística e de supply chain. E você está tocando uns pontos, conforme você foi falando, eu tinha até uma pergunta para fazer para você, que é exatamente essa preocupação da ergonomia, né? Ou seja, qual é o máximo peso que ele pode levantar, mas em paralelo a isso, nós temos diferentes cargas, né, que são transportadas pelo Brasil afora, e nem todas as cargas elas são manipuláveis ou manuseáveis, a não ser que, logicamente, tenha uma embalagem protegendo. Como é que é feito isso, João, esse aspecto? Porque isso é uma gestão de risco, né? E outra coisa bacana que você comentou é o aspecto do seguro. Isso é fantástico, porque, como você diz que ele é visto, não é enxergado, né? Aliás, gostei muito dessa sua expressão, esse lado, essa atenção, você, dentro dessa proposta que você está conduzindo, ou vocês estão conduzindo, ela me parece ser fantástica, atendendo a uma necessidade social muito grande, né, João?
Eu acho que a gente, hoje, a gente está propondo, e a nossa proposta de valor é uma convergência, né? É uma convergência que, de um lado, ela tem esse ciclo virtuoso da inclusão de pessoas, desatravessamento, desintermediação, digitalização. Eu costumo dizer que é a logística do bem, a logística digital do bem, né? E do outro lado, a gente muda o patamar de governança sobre o assunto descarga em relação àqueles clientes que nos contratam. Então, a gente garante que o dinheiro ele é destinado dentro do que a gente tem percebido, do que existe aí de mais novo em ESG. As empresas estão realmente preocupadas em que os seus parceiros na cadeia, né, eles tenham a garantia de um rendimento mínimo, não é? E a gente também é um observatório de renda, porque a gente consegue dizer para um cliente nosso quanto um chapa que opera o seu produto, não é, está recebendo mensalmente ou está recebendo um determinado período. A gente consegue prover esse tipo de informação. A gente é absolutamente rigoroso com relação a documentos fiscais, com relação ao tipo de comprovação da execução da tarefa. Então, aquele recibinho simples, Paulo, que a gente estava acostumado a ver, ele desaparece, não é? Ele desaparece, e a gente pode perceber que em alguns clientes que até tinham algum tipo de não conformidade financeira e de compliance com relação à governança do processo de descarga, a gente consegue fechar, não é? O mecanismo, a gente consegue fechar. Então, aí você consegue atender tanto a um lado da plataforma, que é o lado do chapa, quanto o lado do contratante. Que bacana, muito, muito legal mesmo. Uma outra questão que eu gostaria de fazer para você, ô João, é a seguinte: você tem, na realidade, você é o elo, né? Estou falando aqui de supply chain, você é o elo que conecta empresas a chapas, né? Como é que se dá Perfeito. isso? Como é que se dá esse mecanismo, aterrissando um pouco mais, no sentido de como é que as empresas te procuram, acessam o sistema, se cadastram e, ao mesmo tempo, o chapa, qual é o papel dele, como é que ele faz o cadastro, como é que é isso, João? Como é que funciona? Perfeito. Perfeito. Eu vou começar pelo lado do chapa, né? Então, nós temos uma equipe que é responsável pela aquisição de chapas, né? Porque, Paulo, algo que é muito uma característica de um marketplace é um negócio que a gente chama de assimetria, né? E esse sim é um baita desafio, porque num determinado momento você tem tarefas e não tem chapas, não é? Num outro momento você tem chapas e não tem tarefas, em lugares e regiões diferentes do Brasil. Então, quando a gente busca e faz a aquisição de chapas, a gente normalmente está olhando para aqueles locais onde a gente já tem tarefa. A gente usa de forma muito expressiva redes sociais, não é? E a gente consegue atingir canais em que esse profissional está conectado. A partir daí, a gente fornece tutoriais, não é, que dão o caminho para o chapa chegar na plataforma e fazer o seu cadastro de uma forma muito simples. O onboarding do chapa na plataforma, ele não é um onboarding pesado. Ele primeiro faz o seu cadastro de uma forma muito simplificada e, à medida que ele vai evoluindo na jornada dentro da plataforma, informações adicionais vão sendo pedidas. Então, a gente procura facilitar demais o onboard do chapa dentro do nosso ambiente. Para o outro lado, que é o lado que contrata, não é? A gente tem também todo um mecanismo de busca, de divulgação, não é? Nós temos uma área, sim, e um time que é de aquisição de clientes contratantes de tarefas, seja um motorista, seja uma empresa contratando para os seus motoristas, e a gente organiza tudo isso dentro de um processo de CRM, Paulo. Olha que bacana. Ô, João, só me permita aqui traduzir a palavra onboard, porque Perfeito. com certeza nós vamos fazer esse vídeo aqui já chegar nos chapas também do Brasil. Então, o onboard que o João está falando é exatamente
o acesso, a entrada, a participação de todo esse processo, certo, João? Perfeito, Paulo, é isso mesmo. Maravilha, maravilha. João, eu gostaria que você, agora, nós estamos aqui caminhando para o finalzinho da prosa, que está realmente fantástica, mas eu gostaria que você comentasse um pouco mais sobre esse lado social desse produto da Meu Chapa que você tem aí, né? E que você desse algumas dicas para as empresas, né? Apesar de você já ter falado de como fazer a conexão e tudo mais, alguma coisa que você julgue que seja interessante estar aqui compartilhando conosco. Perfeito. Eu acho que um aspecto que eu gostaria de compartilhar também é o aspecto da mobilidade, né? A gente tem a felicidade hoje de perceber que quase 15% das tarefas que a gente oferece, elas estão indo para chapas que estão conseguindo chegar no ponto de execução da tarefa a pé ou de bicicleta, né? Então, como é que eu enxergo isso? Além de você oferecer receita recorrente, você reduz o custo de operação daquela pessoa, né? Você contribui para que a receita total na linha final dela aumente também e, sem dúvida, a gente contribui com o aspecto mobilidade dentro do aspecto de sustentabilidade, né? Nós estamos, assim, absolutamente empenhados em continuar a fazer o nosso propósito acontecer. Eu deixo aqui para aqueles que tenham interesse em conhecer mais da nossa proposta, o nosso endereço do site, que é o www.meu-chapa.com. Ali você preenche muito rapidamente poucas informações e a gente imediatamente entra em contato e aí a gente explora no maior nível de detalhe, não é, o que é a nossa proposta de valor aplicada ao seu negócio. Não é? Esse é o nosso processo, não é, de geração de conhecimento da plataforma. A plataforma, então, eu sou o cofundador, mas nós temos o Guilherme, o Paulo, o Eros e a Dora, né, que também são parceiros, né, que estão ajudando, e a gente se ajuda a fazer esse propósito e a fazer a empresa crescer de forma sustentável dentro desse grande circo virtuoso da inclusão, Paulo. Olha que fantástico, muito bacana mesmo, João. João, eu vou colocar depois, o pessoal vai olhar aqui, conforme vocês estão assistindo aqui no nosso canal do YouTube, vocês olhem os comentários e o link para acessar o site que o João acabou de mencionar aparece aí. Ele é clicável, então é só clicar nesse link que aparece aí embaixo, nos comentários aqui do YouTube, e você já é direcionado lá para o site da Meu Chapa, que o João acabou de comentar. Meu amigo, prosa fantástica. Além de educacional, ela é social, vinculada à sustentabilidade. Adoro isso, João. Vocês estão de parabéns pela iniciativa. É muita reputação, muita imagem positiva para as empresas que participam. Um trabalho glamouroso com relação aos chapas, é o lado social do Brasil, que nós precisamos botar um olho bastante importante em cima. João, meu amigo, um abraço apertado, uma felicidade enorme de tê-lo aqui participando da Prosa com Bertaglia, ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, como dizia o Máximos, né, ecoa pela eternidade, é isso? É isso aí, Paulo. Olha, um abraço grande, muito obrigado pelo convite, por querer ouvir um pouquinho mais sobre a nossa proposta de valor e o desejo aí de muito sucesso. Gratidão enorme, meu amigo. Ao infinito e além. Tchau, tchau. Ao infinito e além. Tchau. Muito obrigado.